Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Reis. E hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 7. O cerco a Samaria continua. Diz assim a palavra de Deus. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Pessoal, 2 Reis, capítulo 7, fala sobre a continuação do cerco sírio a Samaria e como Deus milagrosamente provê alívio para o povo que estava faminto. O capítulo destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a importância da fé. O capítulo começa com Eliseu proferindo uma profecia para o rei de Israel, dizendo que no dia seguinte a fome em Samaria terminaria e os preços dos alimentos cairiam drasticamente. Um oficial do rei duvida dessa profecia, dizendo que mesmo que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu então responde que o oficial verá esse milagre com seus próprios olhos, mas não comerá de nada disso. Naquela noite, 4 leprosos à entrada da cidade discutem sua situação desesperadora.
decidem ir ao acampamento sírio para se render, pois acreditam que, de qualquer forma, morreriam de fome ou por execução. Ao chegarem ao acampamento sírio, descobrem que o local está completamente deserto. Deus fez com que o exército sírio ouvisse o som de um grande exército que os levou a fugir, deixando para trás todos os seus suprimentos. Os leprosos, então, entram nas tendas, comem e bebem e começam a esconder os bens que encontram. No entanto, percebem que devem informar a cidade sobre a boa nova. Eles voltam a Samaria e contam aos guardas da cidade. O rei inicialmente suspeita que seria uma armadilha e envia alguns homens para verificar. Eles então confirmam que os sírios realmente fugiram e deixaram seus suprimentos para trás. A notícia é anunciada e o povo sai em massa para pegar os despojos. A fome termina e os preços dos alimentos caem conforme profetizado por Eliseu. O oficial que duvidou da profecia é encarregado de controlar o portão da cidade, mas é pisoteado pela multidão e morre, cumprindo a palavra de Eliseu de que ele veria provisão, mas não comeria dela. Lembre-se, Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Nossa fé em Deus deve ser maior do que nossas dúvidas, pois Ele pode prover de maneiras milagrosas. Não duvide, pois se duvidar, você pode perder a oportunidade de viver o milagre. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, conseguimos terminar mais um capítulo, o capítulo 7 do livro de 2 Reis. Eu espero estar com vocês amanhã para juntos lermos mais um capítulo, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.